Senhoras e senhores, boa tarde. Prazer estar com vocês mais uma vez para falar um pouco sobre as licitações. E hoje nós vamos falar da licitação realizada na maior empresa do nosso país, que é a Petrobras. Nós vamos falar das licitações na Petrobras, como é que se procede, quais as distinções em relação à conhecida Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação em nível nacional. Muito bem, primeiro é importante lembrar que a Petrobras é uma empresa, é uma sociedade de economia mista, é uma sociedade anônima de economia mista, né? E por isso tem suas ações colocadas no mercado, cujas ações o governo, a União, é a maior acionista. Inclusive, por força de lei, a União necessariamente deve ser proprietária de no mínimo 50% das ações da Petrobras. E há algum tempo, já desde a Constituição de 88, que nós sabemos que a primeira Constituição que tratou do tema licitações expressamente, lá no seu artigo 37, né, no inciso 21, e no artigo 22, dizendo sobre as competências, sobre determinadas matérias, sobre legislação de determinadas matérias, dizendo ali que a União é competente para legislar sobre normas gerais de licitação. Muito bem. A Lei 8666 é a lei que regulamentou lá o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, criando as normas gerais de licitação para as entidades, para a administração pública de uma forma geral. No entanto, a Petrobras, a partir da Lei 9478, que é a chamada Lei do Petróleo, onde foi criada ali a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e diretrizes da política nacional, da política energética nacional, aquela lei, lá no seu artigo 67, menciona que a Petrobras deverá fazer licitações a partir de regulamentação em decreto próprio. Muito bem, em 98, então, veio o decreto que criou as normas licitatórias exclusivas para a Petrobras, que é o decreto 2745 de 98. Esse decreto ele cria normas diferentes das diretrizes, das bases da Lei 8666. A gente percebe o quê? Que os princípios são os mesmos, porque a Constituição Federal é a mesma, né? Então tem a Constituição Federal, onde diz que as compras pela administração devem ser precedidas de licitação, mas a Petrobras, por ser uma economia mista, diferenciada de toda e qualquer outra empresa que nós temos no nosso país, houve o entendimento de que as licitações na Petrobras não deveriam seguir as normas gerais da Lei 8666 e nem normas específicas, principalmente as normas específicas. No geral, a gente percebe que o procedimento em si de cada modalidade é muito parecido, muito próximo daqueles previstos na Lei 8666. Mas nas especificidades, na peculiaridade de cada compra, a gente vê que são várias distinções trazidas pelo decreto, pelo regulamento próprio, aprovado pelo TCU, da Petrobras. Muito bem. Recentemente, além do fator de regulamento próprio, que foi criado pelo decreto que nós falamos, recentemente foi criado o manual da Petrobras para contratações. Então, a MPC, chamada MPC, isso é bem recente, foi criado agora em maio de 2013, decifrando melhor, traduzindo melhor qual é o pensamento na gestão da Petrobras para as compras e licitações de uma forma geral. Nós sabemos que a Petrobras realmente é uma grande empresa, né? Não é à toa que hoje ela figura como a maior empresa no Brasil. Ela é detentora de mais de 100 plataformas de produção, tem acho que umas 16 refinadoras, são mais de 6 mil postos de combustíveis de propriedade da Petrobras e uns 30 mil
quilômetros, um pouco mais, 30 mil quilômetros de tubos, né, de conexões e tal, de onde são transportados o petróleo e tal. Então, não é à toa realmente que hoje ela figura entre uma das maiores empresas do mundo, a maior, talvez a maior da América Latina, e uma das maiores do mundo. Realmente tem um poderio enorme e compra muito. Nós temos dito sempre que a administração pública é a grande fomentadora da economia aqui no nosso país. Compra demais, compra muito, a verba orçamentária anual é algo grandioso, né? Isso sem contar, então, aqui nós estamos falando hoje exclusivamente da Petrobras, que não está incluída ainda nessa estatística, né, das compras governamentais. Quando a gente fala de administração pública, pensando em licitação, quando se fala em licitação, não se inclui aí a Petrobras, justamente por ter esse decreto próprio, um regulamento próprio, e desde então, desde o regulamento para cá, de 98 para cá, tem surgido grandes contestações, grandes questionamentos a respeito desses procedimentos, e alguns discutindo o porquê, né, da Petrobras não atender à Lei 8666, sendo que a própria Lei 8666, em seu artigo 1º, parágrafo único do artigo 1º, menciona ali a obrigatoriedade de verificação daquela lei, de toda a administração pública, direta e indireta, economia mista, empresas públicas, onde houver recurso público, pela determinação da própria Lei 8666, teria que se submeter a toda e qualquer empresa onde houver recurso público. Por isso mesmo tem surgido esses questionamentos com relação à Petrobras, no sentido de que alguns defendem, a maioria, na verdade, defende que ela deveria sim atender ao comando da 8666, mas isso ela tem chegado aos tribunais, inclusive ao STF, porque o TCU, o Tribunal de Contas da União, que a gente sabe que é um órgão fiscalizador, né, e é auxiliar do executivo, o TCU reiteradamente vem contestando alguns procedimentos da Petrobras, dizendo exatamente que ela deveria sim seguir os princípios da Lei 8666, mas a Petrobras, a maioria das decisões são em caráter liminar, tem conseguido manter as suas decisões com base no decreto 2745. Há um tempo atrás, foi pedido inclusive um parecer de um grande jurista, grande constitucionalista do Rio de Janeiro, atualmente foi recém-impossado, aliás, no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele, num parecer, ele é favorável que a Petrobras, por sua natureza totalmente diferenciada, ela sim utilize um procedimento próprio e não a regra da Lei 8666. Por quê? Porque, como ela desenvolve uma atividade econômica de grande força no país, tem uma competitividade, inclusive em nível nacional, internacional, compete com outras empresas internacionais, que ela é totalmente diferenciada, então, das demais empresas. Por isso que, se ela tiver que seguir as regras da Lei 8666 para fazer suas aquisições, ela não teria capacidade de concorrer nesse mercado onde ela concorre, com a sua atividade própria, que é o petróleo, gases, energia de uma forma geral. São um leque enorme de produtos que a Petrobras desenvolve. A gente pensa muito no combustível, né? A gasolina, tal, mas tem seus derivados, e é um leque enorme de produtos, então, que a Petrobras desenvolve e compete no mercado, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Vamos lembrar que a Petrobras está em mais de 25 países, presente em mais de 25 países. Muito bem, mas essa guerra entre a doutrina, juristas, Tribunal de Contas da União e o próprio STF,
é algo que ainda não teve uma definição pacífica, mas que, por enquanto, está sendo feito dessa forma. Eu acredito que vai continuar por um bom tempo. Eu, particularmente, defendo que isso deveria ser tratado em lei e não em decreto, porque a própria Constituição Federal, no artigo 173, lá no parágrafo 1º, ela menciona que as empresas que desenvolvem a atividade econômica, empresas de sociedade de economia mista e outras que desenvolvem atividade econômica, serão reguladas em lei própria, né? E elas têm natureza jurídica de direito privado. Então, na verdade, o que a gente percebe é que a Petrobras, a sua direção, ela gostaria muito de aplicar somente a lei privada nas suas compras, nas suas aquisições. Porém, como as aquisições da Petrobras representam uma parcela muito grande no orçamento, é lógico que fica até mais fácil fazer através de um procedimento onde tem regras próprias, que é então até então, né, eu acho que vai continuar por um bom tempo, o nosso decreto, então, 2745 de 98. O que é que difere as licitações da Petrobras em relação à Lei 8666? Quais as diferenças? Quais as exceções? Muito bem. Como eu falei, são muito parecidos os procedimentos. Nós temos as modalidades, são as mesmas, concorrência, tomada de preços, convite, e a Petrobras faz também o pregão, inclusive o pregão eletrônico, numa plataforma própria, que é o Pretonet, que é próprio da Petrobras. A concorrência na Petrobras, ela é destinada apenas para grandes contratações. Ao contrário da Lei 8666, e aí vem a primeira diferença, primeira distinção. Nós sabemos que na Lei 8666, no artigo 23, estão definidos valores para cada modalidade. A concorrência é para determinado valor, a tomada de preço também e o convite. Já na Petrobras, não existem valores estipulados para cada modalidade. A concorrência é destinada para grandes contratações, contratações complexas, devido ao tempo que é fornecido para que os participantes se preparem, devido à complexidade daquela contratação. Então, não é em função, essencialmente, do valor envolvido, mas sim da complexidade. Se é grande a complexidade, já se pensa logo numa concorrência, cujo prazo não pode ser inferior a 30 dias, desde a publicação do edital até a data da abertura. Lembrando que o edital, ali na Petrobras, ele deve ser publicado no Diário Oficial da União, sempre no Diário Oficial da União, e no jornal de grande circulação nacional. Essa é a regra da publicidade da concorrência na Petrobras. Quem que pode participar da concorrência na Petrobras? Curiosamente, aí também vem é muito parecido, né, com a Lei 8666, qualquer empresa que no dia e hora estiver lá com seus envelopes, de acordo com o que está estipulado no edital, ela vai participar da concorrência, não havendo necessidade de um pré-cadastro. Logicamente que as regras são bem específicas, são muito mais apuradas do que aquelas regras da Lei 8666. É lógico que também tem algumas coisas onde a comissão de licitação vai verificar com menos formalismos. Acho que existe ali na Petrobras uma forma mais de menor formalismo do que há na Lei 8666, porque ali é dado, inclusive, algumas oportunidades de consertar coisas que foram apresentadas, por exemplo, a planilha. A licitação, dependendo do valor envolvido, da complexidade, é possível que o edital peça uma planilha onde seja demonstrada todos os custos para se comparar com a proposta apresentada. Se houver dúvida nessa planilha, ou mesmo falha, a comissão pode conceder um prazo para que o licitante
readeque essa planilha e apresente conforme o exigido no edital, para que seja compatível com a proposta a ser apresentada. Muito bem. Mas na concorrência, só para complementar, qual a diferença básica da concorrência da 8666 para a concorrência na Petrobras? É que na concorrência da 8666 existe um valor estipulado. Os prazos podem chegar a 45 dias. E o prazo na concorrência da Petrobras, a lei, o decreto fala e o manual também repete que é de no máximo 30, aliás, no mínimo 30 dias. Não pode ser inferior a 30 dias. No mais, a forma de proceder, os envelopes, a mesma coisa, são 2 envelopes, envelope de proposta comercial e documentos. Quando for envolver técnica, sempre vai abrir primeiro a técnica, depois a proposta comercial. Já a tomada de preços, ela vem dificultar um pouco mais do que é na Lei 8666. Também na Petrobras, a tomada de preço exige um pré-cadastramento antes da abertura, assim como a 8666. Ela não fala em prazo, a 8666 fala 3 dias úteis antes da abertura, e a Petrobras fala que deve ser cadastrado, deve possuir o chamado CRCC. É diferente da 8666 também, que traz lá no artigo 32 o CRC, Certificado de Registro Cadastral. Aqui na Petrobras é o Certificado de Registro e Classificação Cadastral, CRCC. Cujo certificado, aí vem um grande dificultador, cujo certificado não é tão fácil de se cadastrar. Por quê? Porque, ao contrário da 8666, que você leva os documentos exigidos no rol do artigo 27 ao 31, você já está automaticamente cadastrado. Na Petrobras, o CRCC, por incrível que pareça, tem casos, conheço casos de empresas que demoram 6 meses para fazer o cadastro e até mais. Já ouvi casos de mais de 6 meses apenas para fazer o cadastro no CRCC, para ser cadastrado no cadastro de fornecedores da Petrobras. Porque é por passos, são 3 passos, 3 momentos para se chegar ao cadastro na Petrobras. Então, passo 1, passo 2, passo 3. Conforme você vai cumprindo certos requisitos, você chega ao final do 3º passo, aí então você recebe o seu CRCC, podendo participar das tomadas de preço, ou podendo usar esse CRCC para substituir os documentos que você levaria, por exemplo, na concorrência. Então, lembrando que na concorrência não é necessário o CRCC. Você estando dia e hora com todos os documentos que forem exigidos, você participa. Mas se você tiver o CRCC, mesmo na concorrência, você pode substituir aqueles documentos por esse CRCC, é lógico, atualizando algum determinado documento que esteja vencido lá no CRCC. A modalidade convite, que é a outra modalidade que nós temos lá na 8666, que é a modalidade mais amena, mais tranquila, mais fácil, mais rápida, com exceção do pregão, né? Na Petrobras, o convite também existe e é diferenciado da 8666. Em que circunstâncias se diferencia o convite da Petrobras? Em primeiro lugar, o convite da 8666 ele é dirigido a 3 empresas, no mínimo, cadastradas ou não, e tem um prazo de 5 dias úteis, desde esse convite, que é chamada carta convite, popularmente chamada de carta convite, mas definida na lei como convite, simplesmente. O manual da Petrobras já estabeleceu que é uma carta convite. E o prazo ali não são 5 dias úteis, mas 3 dias úteis, desde o convite que é feito às empresas escolhidas na gestão, em cada local de operacionalidade da Petrobras, que são inúmeros pelo Brasil afora, cada um tem capacidade para fazer o seu procedimento. E o valor envolvido para cada convite, para cada tomada de preço, para cada concorrência é definido internamente, na fase interna da licitação,
porque a lei não determina, como nós dissemos no início, a lei não determina o valor para cada modalidade lá na Petrobras. Isso é definido na gestão de cada local onde a Petrobras opera concretamente. Por isso é que vocês vão ver convites na Petrobras de milhões de reais. Ao contrário da 8666, que estabelece o máximo em valor para a modalidade de convite de 150 mil reais quando se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, ou 80 mil reais quando for contratação de outros bens comuns que não seja de engenharia. Então é interessante, essa questão do convite na Petrobras ser feito em valores que não tem definições, não tem limites de valores, isso tem chamado a atenção do meio doutrinário, de alguns juristas, e também do Poder Judiciário, do Ministério Público. Isso tem gerado grandes questionamentos, como nós falamos. O Tribunal de Contas vem batendo firme nesse sentido, no sentido de que, em alguns casos, nós sabemos que o convite é a modalidade onde é mais fácil manipular procedimentos. Por quê? Porque como a administração pública, assim como na 8666, e assim como na Petrobras também, tem a liberdade, a prerrogativa de convidar abertamente quem eles quiserem, então é fácil de burlar o procedimento, no sentido de poder escolher as empresas realmente direcionadas, até mesmo direcionadas. Se quiser direcionar aquele convite para determinadas empresas, o mínimo de 3, ela convida aquele mínimo de 3 e escolhe entre aquelas 3 a de menor proposta, a de melhor proposta, na verdade. Mas, lembrando, essa disparidade enorme entre uma licitação de 80 mil reais, que é da 8666, e uma da Petrobras, que chega a 2 milhões e 600, até 5 milhões de reais, não tem limite de valor para a modalidade de convite. A questão dos recursos administrativos, também existe ali outra disparidade, outra diferença em relação àquilo que é trazido lá no artigo 109 da Lei 8666, que trata dos recursos administrativos. Ao contrário ali do artigo 109, que é bem delimitado para cada caso, né? Nós temos 6 casos cabíveis de recurso. O inciso 1 do artigo 109 estabelece ali as linhas A, B, C, D e F, são casos onde cabem recursos. A Petrobras não traz dessa forma. Ela fala que é possível, são 2 sistemas, 2 modalidades de recurso. Na verdade, de recurso não, de você contestar, você poder contestar as decisões da comissão ali. Então é pedido de reconsideração, e aí tem também a segunda opção, que seria o recurso propriamente dito, o recurso administrativo. Recurso hierárquico, o nome lá na Petrobras. Como é que se procede? A partir da decisão da comissão, o licitante que se sentir injustiçado, ele pode fazer um pedido em 5 dias corridos e não úteis, do direito de um pedido de reconsideração daquela decisão. A lei fala o seguinte, tanto o decreto como o manual da Petrobras fala o seguinte, que esse pedido de reconsideração que é feito, ao final, lá no pedido já, o licitante pode pedir a convalidação desse pedido em recurso. Por quê? Vamos explicar qual a diferença do pedido de reconsideração para o recurso hierárquico. O pedido de reconsideração na Petrobras é decidido pelo próprio presidente de comissão, pela própria comissão. Se não for o pedido que seja convalidado em recurso, ele termina ali, a decisão não cabe recurso. A decisão tomada pelo presidente quanto ao pedido de reconsideração, se ele negar,
encerra-se ali a atividade administrativa e passa para a segunda fase. Já se o licitante, no pedido de reconsideração, pedir que esse caso não seja acatado, seja convalidado em recurso hierárquico, aí a administração suspende o processo, remete aquele pedido de reconsideração para a autoridade superior. É a autoridade superior que vai julgar aquele pedido de reconsideração, fazer um outro julgamento, na verdade, né? E aí sim, desse julgamento da autoridade, o que ela decidir, não cabe mais recurso. Já o recurso hierárquico, este é dirigido para o presidente de comissão, cujo presidente vai suspender os prazos e esperar a lei fala em impugnação dos demais licitantes. O manual da Petrobras fala em impugnação dos demais licitantes. Essa impugnação, leia-se, contra razões de recurso. Então, o licitante que se sentiu injustiçado entra com recurso hierárquico em 5 dias também corrido. Espera-se outros 5 dias para ver se outro licitante vai contrarrazoar, vai contestar esse recurso. Assim que receber a contestação dos demais licitantes, o presidente pega as razões de recurso, mais a contestação, mais a impugnação e remete para a autoridade superior decidir em 3 dias. Decidido, também não cabe mais nenhum tipo de recurso. Isso lá na Lei 8.666, a gente sabe que é bem diferente. Não é assim que funciona. Essa forma de descrever, de prever os recursos na Petrobras, a gente percebe a tentativa de uma maior celeridade. No caso do pedido de reconsideração, retomando um pouco, lá no pedido de reconsideração, caso haja contestação, o presidente pode decidir de plano, de imediato, pode decidir, sem a necessidade de remeter para a autoridade superior. Então, são essas distinções, são essas totais diferenças que existem dos procedimentos da Petrobras em relação ao 8.666, que tem chamado a atenção da comunidade jurídica, dos grandes juristas, né, que discorrem sobre procedimentos licitatórios, que a gente sabe que é um meio onde circula muitos recursos públicos, e tem discutido no sentido de se criar algo mais definido para as compras na Petrobras e em outras sociedades de economia mista que porventura desenvolvam atividade econômica. A gente sabe que no nosso país existe a Petrobras, existe a Itaipu também, que é uma binacional, que não segue a 8.666, por consequência lógica, sendo uma binacional, não tem como existir uma lei nossa nacional, onde a Itaipu tenha que se curvar por inteiro. Existe também no nosso país o chamado Sistema S, não é matéria hoje da nossa palestra, mas tem tudo a ver por conta desse Sistema S, chamado Sistema S, que é o SESI, SENAI, SEC, SESC, serem empresas também que não são propriamente administração pública, mas também não têm natureza de direito privado. São híbridos, são sistemas híbridos que merecem uma melhor atenção por parte do judiciário, no sentido de melhor adequar as suas compras à regra da Constituição Federal, que aí sim todos eles estão sujeitos. E a Constituição Federal diz lá no artigo 37, inciso 21, como já dissemos, que as compras nas licitações deve ser assegurada igualdade de condições a todos os participantes. Então, no caso da Petrobras, é fácil a gente vislumbrar que, ao ser publicado o edital de tomada de preços, onde se exige que a empresa interessada deva ter o cadastro na Petrobras,
cujo cadastro demora de 3 meses para cima, não menos do que 3 meses, por aí a gente já vê que existe algo que está contrariando a vontade da Constituição Federal, onde implicitamente, no inciso 21, já está implícito ali o princípio da razoabilidade. Não se deve exigir mais do que o necessário para o cumprimento das obrigações. E se deve garantir a igualdade de todos os participantes. No caso voltando aqui ainda para as condições de participação na Petrobras, a qualificação técnica, na qualificação técnica, são exigidos algumas coisas distintas lá do artigo 30 da nossa Lei 8666, que é a capacidade genérica, específica e operacional. Isso está explícito no regulamento, no manual da Petrobras. É um pouco mais, vai um pouco além das exigências lá do artigo 30, onde a lei limita ao atestado de capacidade técnica que seja compatível. Então, ela cita expressamente a capacidade técnica específica, genérica para o objeto e operacional. Quanto à qualificação econômica, é muito parecido também com a Lei 8666, com a distinção de que, em alguns casos, depende da autorização da autoridade competente de cada unidade operacional para que ele possa participar ou não da licitação. Por exemplo, empresas recém-constituídas. Na Lei 8666 não é proibido a participação de empresas recém-constituídas, desde que ela demonstre capacidade financeira, técnica, jurídica. Aqui na Petrobras depende da autorização da autoridade para que essa empresa possa participar. A gente sabe que na 8666, uma empresa recém-constituída, ela tem algumas dificuldades. Por exemplo, ela não tem atestado de capacidade técnica, porque ela acabou de ser constituída. Mas se ela já prestou algum serviço e tem um atestado, isso na parte de qualificação técnica, ela vai participar desde que ela demonstre capacidade econômico-financeira através do seu balanço de abertura. Então, no manual da Petrobras existe essa condicionante. Se a empresa é recém-constituída, ela depende da autorização da autoridade para participar ou não. Outra condicionante são as empresas oriundas de uma reestruturação, por exemplo, uma fusão, uma cisão. Isso também é um impeditivo, pode ser um impeditivo para a empresa poder participar nas licitações da Petrobras. Com relação aos consórcios, funciona da mesma forma, é permitido, desde que o edital permita, claro, né, que se faça consórcio para participar de licitações de grandes portes. Na Petrobras também funciona da mesma forma. Muito bem, pessoal. A gente quis trazer aqui alguns tópicos, algumas distinções entre as licitações da Petrobras, a licitação da 8666, que é a Lei Geral de Licitações. Esses temas e outros, com certeza, de interesse, serão tratados mais aprofundadamente nos nossos cursos que são realizados mensalmente aqui na Petrobras, aqui na RCC, ou a qualquer momento nós realizamos também cursos em company. Se a empresa tem interesse, o órgão público, a administração pública tem interesse num curso específico, nós montamos o curso conforme a sua necessidade. Entre em contato, nosso departamento comercial aqui na RCC, estamos à sua disposição. Eu sou Márcio Onílio, consultor aqui do Sistema RCC, espero tê-los numa próxima oportunidade. Uma boa tarde a todos.